Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Repórter Setorial. Confira os destaques de hoje. Uma entre 8 mulheres diagnosticaram câncer de mama em 2014 aqui no Brasil. Do fundo do mar, Aquário de Ubatuba mostra as belezas do litoral norte e ensina a preservação ambiental. Na série A Política, o líder do Poder Legislativo de Jacareí afirma que a cidade está preparada para a crise hídrica. E ainda, videoconferência auxilia passageiros com dificuldades no aeroporto de Guarulhos. Essas e outras notícias você confere agora. Bem-vindo, este é o Repórter Setorial. Em 2014, mais de 57 mil novos casos de câncer de mama foram registrados aqui no Brasil. As mulheres são a principal vítima desse tumor. Na reportagem de hoje, você vai conhecer a história da enfermeira Rosicléia Rodrigues, que mostra como é possível superar a doença. Eu sou técnica de enfermagem, sou casada, tenho um casal de filhos. Há mais de 10 anos eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer de mama. Essa é uma história que representa a vida de milhares de mulheres que todos os dias são diagnosticadas com câncer de mama. No Brasil, em 2014, surgiram mais de 57 mil novos casos desse tipo de câncer, uma média de um caso a cada 8 mulheres. Esse é o tipo de câncer que mais incide na população feminina. Para conhecer um pouco mais sobre a história da Rose, acompanhamos sua rotina durante 3 semanas. E o espetáculo da vida começa aqui, com uma visita à sua casa. Em mim apareceu uma mancha na lateral da minha mama. E essa mancha, assim, não me incomodava, eu não senti nódulo ou caroço algum, apenas uma mancha. E eu estive no ginecologista, fiz um ultrassom de mama e o médico do ultrassom que desconfiou que era algo suspeito. 15 dias depois chegou o resultado que não era um nódulo, era um tumor, um câncer de mama muito agressivo. E, inclusive, eu fiz 2 cirurgias num prazo de 1 mês, que foi a retirada do nódulo e depois a retirada de 1/4 da mama. A primeira reação de muitas é não acreditar. É pensar que o resultado daquele exame está errado. Mas, na verdade, o diagnóstico é de câncer de mama. A impressão que eu tive é que abriu-se um buraco e eu estava caindo nesse buraco e eu não tinha quem me acudisse. E você custa acreditar. Depois de visitar a sua casa, acompanhamos a Rose em seu ambiente de trabalho para continuar nossa conversa. O mais difícil para mim de todos foi passar pela quimioterapia, ficar careca, né, perder todos os cabelos. Para a mulher isso é uma situação muito difícil. Mas mesmo assim eu ainda saía careca na rua, passeava na praia como toda pessoa que passeia também, e não tinha vergonha de ser careca, não. Durante o tratamento, Rose ganhou 90 quilos. Foi submetida à radioterapia, por 3 anos fez a quimioterapia e durante 7 a quimioterapia oral. Foi necessária a mastectomia com a retirada de metade da mama e esvaziamento axilar. Foram encontrados 15 linfos, onde 9 eram malignos e registrados como metástase. Apesar de toda a dor, Rose decidiu dar a volta por cima. Eu acho que o ponto da virada foi assim, os meus filhos, eu tinha que viver por eles, eu tinha uma filha de 3 anos apenas, então eu tinha que dar um up na minha vida. E eu decidi que eu ia voltar a trabalhar, que eu ia voltar a estudar. Hoje eu trabalho numa instituição grande, faço faculdade. Então, eu tomei um rumo na minha vida que eu ia viver. Continuamos falando de superação. Recebo aqui em nossa bancada, na bancada do Repórter Setorial, a psicóloga Sandra Costa.
Sandra, quais são os principais males que podemos destacar aqui com relação a uma mulher que está sofrendo com câncer? Além dos males até já conhecido pelo medo da morte, pelo medo do desconhecido, que o câncer gera tudo isso, né? A incidência de um diagnóstico para a mulher é altamente avassalador, principalmente porque um órgão tem uma representação, uma alta representação simbólica na questão da maternidade e da sensualidade. Então é um órgão muito próprio da feminilidade. E por isso é muito difícil, e o diagnóstico de câncer coloca a mulher em confronto com sonhos, com frustrações, com medo da perda, com medo da solidão. Então tem uma série da rejeição pelo marido, né? E principalmente, sendo esse órgão altamente simbólico, enquanto mulher, ela vai confrontar, né, a própria maternidade às vezes, a forma como ela está vivendo. Por isso, causa um impacto, aí causando muita ansiedade, muita depressão. Quando pensamos num tratamento mais agressivo, lembramos que há a possibilidade sim da perda do cabelo, que aí mexe muito também com a autoestima, com a imagem da mulher, como você disse. Então, mexe com toda essa representação corporal dela, não só em função da alopecia, né, que é a perda do cabelo, mas o próprio emagrecimento. Ela enfrenta, né, não só o problema com a sua autoestima. O olhar do outro tem um significado muito forte. O medo do desconhecido, a questão da feminilidade fica muito forte. Por isso a ansiedade elevada e ela sempre se deprime. Justamente é um momento tão crítico onde essa vítima teria que ter muito mais controle, ser muito mais cuidada, ter um emocional equilibrado para superar essa dificuldade. Então, eu acho que neste momento a mulher se confronta, né, com não temos o controle na nossa própria vida, não temos o controle sobre isso e vamos perder até mesmo essa autonomia. Temos que nos submeter a um tratamento, às vezes o apoio muito do parceiro, o apoio da família, fundamental. O apoio do parceiro, do companheiro, né, do marido, o apoio da família. E o interessante observar que as pesquisas demonstram, né, o grau de depressão não tem a ver com a malignidade do tumor. Às vezes, pessoas que têm uma autoestima, mas têm uma sensação de proteção maior, uma autoestima melhor arraigada, elas têm uma reabilitação muito melhor, né? Mesmo o tumor sendo muito mais virulento do que uma que não tem, que às vezes vai a óbito, em função de não conseguir enfrentar. Então a cura começa pelo pensar positivo. Sim. Tem que ter esperança. Precisa. A Sandra volta daqui a pouco aqui conosco, comentando um outro assunto bastante relevante. Voltamos já com ela. Oficina Literária de Pindamonhangaba ensina os participantes sobre a verossimilhança da literatura. Mais informações agora com Camille Dornelles. Que tal aproveitar a tarde em uma casa rústica cercada por jardins? Aos artistas, esse é um verdadeiro refúgio de inspiração. E para inspirar novos artistas, é que a Biblioteca de Pindamonhangaba resolveu oferecer o seu espaço para oficinas de literatura. A primeira oficina foi ministrada pela Evalda Andrade, no momento eu não lembro o tema. A segunda foi ministrada pelo escritor Denner B. Lopes, também é um escritor aqui de Pindamonhangaba. A terceira oficina foi Como Escrever Contos. Por sinal, foi muito boa também, tivemos um público bastante grande. Foi ministrada pelo escritor Danilo Passos, aqui de Pindamonhangaba, é um jovem escritor. Deu para perceber que os escritores da cidade são bem presentes nas oficinas. A última a ministrar foi a professora Evalda Costa, aqui da cidade, que falou sobre verossimilhança na prosa. É um texto em que ele é concebido quando o poeta, né, na Poética de Aristóteles, ele no processo de produção, ele via o que estava acontecendo sob seus olhos. Então, aparentemente é algo assim simples, mas ele exige o processo de imersão no ato criativo. A verossimilhança é uma das bases do processo criativo, que ajuda o escritor a aproximar o mundo real do mundo das letras. Para desenvolver uma narrativa, né, verossimilhante, exige, além do labor da leitura, que os nossos participantes eles já tinham um repertório de leitura, exige também a produção de concentração. Mas criar esse sentimento nos novos escritores às vezes requer acompanhamento. E é isso que essas 3 adolescentes encontraram na oficina.
Os objetivos foram diferentes. Você pretende ser escritora ou trabalhar com literatura? Não, nada relacionado a isso. Eu sempre li bastante, então eu tenho muito interesse nessa área e eu desejo também escrever, continuar escrevendo. E eu sempre tive muito interesse de aprimorar os meus conhecimentos, porque eu quero um dia publicar um livro mesmo não querendo trabalhar com português e literatura. Mesmo assim, todas aproveitaram os conhecimentos encontrados aqui. Eu gostei bastante, foi na escola, a professora falou da oficina pra gente e a gente resolveu participar, né, para agregar conhecimento. Eu achei a oficina bem interessante. Eu gostei bastante também e foi muito interessante, aprimorou vários dados mais técnicos, mais aprofundado e eu aproveitei bastante, gostei bastante, foi muito prazeroso. O sorriso do final confirma essas palavras. Uma prática comum entre os comerciantes e que agora é contrária à lei do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça define que não pode haver preço diferenciado pelo uso de cartão de crédito. O comentário é do jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça veio para acalmar esse mercado que tem sempre discussão em torno de preço com cartão, preço a dinheiro, preço à vista, preço a prazo. Acaba essa história. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre um recurso suscitado pela Associação Comercial de Minas Gerais que pretendia impedir o trabalho dos PROCONs controlando essa bagunça no mercado. Mas claro que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça vai servir de parâmetro para os tribunais de todo o Brasil. Não pode haver diferenciação de preço. Se o lojista quer fazer promoção, 3 vezes sem juros no cartão, pagar a primeira só não sei quando, não pode diferenciar o preço por conta disso para quem paga a dinheiro. Acaba essa história. Não está certo, não é justo. Afinal de contas, quem usa cartão de crédito já paga uma anuidade. E isso aí tem que ser levado em conta na hora da composição do preço. Acabou. O preço é igual para qualquer forma de pagamento ou promoção. O repórter setorial faz um breve intervalo e a seguir você vai ver. Projeto da Polícia Militar incentiva crianças e adolescentes a fugirem das drogas. E ainda, esporte de origens portuguesas atrai jovens em Pindamonhangaba. Voltamos já. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.